dar uma interrompida aqui. A minha esposa aqui estava com meus pets. Então, assim, se atribui à religiosidade o fato de nós trazermos esse conceito, essa concepção, que parece que ela tende a limitar essa conjunção de conceitos, como se a gente estivesse restringindo algo novo ou algo diferente que está sendo exigido, vamos dizer assim, né? Exigido pelo momento, pelo mover, pelas coisas do contemporâneo, né? E aí a gente tem algumas coisas interessantes, porque essas concepções modernas aí, que misturam esses conceitos, né, que Deus é tudo, e que muitas vezes não sabem que tem essa origem panteísta, e que ela entra em choque com o próprio cristianismo, se vale de textos até bíblicos, né? Mas que eles são isolados, que eles são descontextualizados. A Bíblia não é vista como um inimigo. A Bíblia, na verdade, ela é vista como um aliado, para reforçar uma ideia. É como se a Escritura, se a Bíblia, ela certificasse aquilo que eu estou divulgando agora, né? Então a Bíblia se coaduna com meu pensamento, com a minha ideologia, e não o contrário, né? E a Bíblia, e aqui eu não estou me restringindo ao cristianismo formal, né? Dentro de uma concepção de igreja cristã ou coisa parecida. Ele está circulando nos vários meios, principalmente motivacionais, de discurso de realização do indivíduo, e aí a gente faz um amálgama, né? Faz uma mistura de concepções que inclui tudo, de tudo um pouco. Então, a gente tem um pouco de cristianismo, um pouco de ateísmo, um pouco de espiritismo, um pouco de filosofias antigas, filosofias orientais. Então a gente tem uma mistura de tudo, e essas coisas é uma grande coxa de retalhos. Então, eu pego o que é bom de cada ponto, de certas leituras que eu faço, e reconfiguro ele, ressignifico, né, na verdade. Então é uma seleção, né? E ela acaba servindo para um fim utilitário. A Bíblia, ela deixa de ser uma escritura que tem uma finalidade muito mais aprofundada para servir como um objeto que sustenta uma ideologia, um pensamento, né, uma crença. Mas eu queria falar agora, nesse outro momento que eu quero falar, é sobre essa questão da energia, da fé e poder. Muitas vezes tem se confundido isso, né? As palavras, às vezes, elas têm um sentido diferente e devem ser consideradas dentro do seu contexto originário e dentro do que ela significava, de onde nós extraímos ela, né? É bem interessante. Por isso, conhecer a etimologia das palavras, a semântica, né, o sentido, o significado dela, né, o sentido, conhecer os signos, né, os sinais dentro da linguística. É interessante saber isso aí, respeitar todos esses aspectos, considerar o conceito atual sobre determinadas palavras e o conceito dentro do contexto de onde nós extraímos elas. E o que nós percebemos é que há um grande anacronismo. Por quê? Nós trabalhamos com palavras ou frases ou textos que eles estão num contexto e nós simplesmente transportamos ele para o tempo presente sem considerar essas variáveis ali que eu mencionei. A questão cultural, a questão histórica também ela é fundamental para isso. Então, não é simplesmente transportar uma palavra, um texto de 2000 anos atrás e tentar encaixar ele dentro daquilo que eu tenho um conceito moderno, entende? E aí é interessante, a questão da energia é basicamente isso, porque a gente, às vezes, tem uma concepção de energia que é uma fração do que se entende por energia, né? E tem se falado de energia no meio... no mundo das ideias, vamos dizer assim, até no mundo corporativo, que evoca essa necessidade de nós, como seres humanos, mentalizarmos ou evocarmos pensamento positivo ou a energia do cosmos, ou de onde nós estamos inseridos, como sendo uma ressignificação do que se entende por energia, né? Então, se direciona para esse viés de energia, que na verdade é uma fração de outras concepções, né? Por exemplo, o conceito de energia, basicamente, do grego, é uma palavra grega. Essa palavra ela é originária de uma palavra grega que quer dizer energeo. E energeo, ele está relacionada à ação, tá?
uma atividade que é realizada, um trabalho produzido por um agente. Tanto no Antigo Testamento, aí nós vamos voltar para as Escrituras, ele está relacionado ao poder de Deus. E esse Deus, aquele que eu falei anteriormente, que não se confunde com a natureza. Um ser de Deus, um Deus que é um ser. Né? Então essa energia, ela é produto, em última instância, da ação de Deus. É produto da atividade realizada por Deus. Ela não é autônoma. Essa energia, ela não está... É que muitas vezes nós temos essa mania de associar energia com uma corrente elétrica, uma descarga elétrica, uma conexão entre a tomada que eu acendo e a luz que se ilumina. Isso é o que foi traduzido por energia, entende? Então, é como se a gente pegasse assim, ó, se você tocar num fio desencapado, você vai ser energizado, certo? Mas é um outro tipo de energia, não é isso. A energia não é só isso. A energia, na verdade, ela não se confunde com uma coisa que está sendo realizada, entende? Ela é aquilo que está sendo realizado, mas é promovido por, né? É feito por, né? Tem um agente por trás disso. Então, às vezes a gente acha que a gente vai ter uma descarga elétrica, que a gente vai se encher de energia, que é essa energia que a gente está tratando no âmbito, vamos dizer, espiritual, ou no âmbito além matéria, mas que se conversa, entende? Então é como se fosse assim, existe uma energia aqui nesse momento, e essa energia eu preciso captar ela para que ela possa se relacionar com a minha matéria, e essa coisa, ela vai ser uma coisa só. Então eu preciso ter uma energia positiva, porque aquilo vai dar certo. Porque o meu trabalho vai dar certo. Porque as coisas ruins, elas precisam ser dissipadas, porque eu tenho uma energia positiva aqui comigo. Né? Assim como tem uma energia negativa, certo? Filipenses 2:3, que é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, também naquela região, Ásia Menor, diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse efetua a energia. Realiza, certo? Deus energeu, ou seja, Deus energiza, vamos dizer assim. Mas não é uma energia da corrente elétrica. Deus realiza. É isso que quer dizer o texto. Tá? Gálatas 3:5. Aquele que dá, Paulo escreve a igreja da Galácia, né? Outra comunidade. Aquele que dá o seu espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram. Ou seja, aquele que dá o seu espírito e faz milagres entre vocês, energiza essas coisas. Né? Então, para nós, essa tradução fica equivocada, porque nós temos um conceito moderno de energia. Para nós, a energia, ela é a partir de uma reformulação da própria palavra. A palavra foi se aculturando até chegar nisso que nós temos aqui, certo? Mas para eles isso não existia. Por exemplo, quando eles acendiam uma vela, uma lâmpada acesa não era energia, uma lamparina. Eles não iam usar essa palavra energeu para isso. Mas hoje nós usamos. Quando eu acendo a tomada, eu sei que tem uma energia passando, uma corrente elétrica. E essa concepção eles não tinham. Então não tem como a gente simplesmente transladar um conceito dentro de uma cultura, de uma época, e deslocar ele para hoje como se fosse isso que eles estivessem dizendo. Eles não estavam dizendo realmente isso. Então, tanto aqui nesses dois textos nós vemos, ele efetua. É a palavra energia que foi traduzida para efetuar, que é nada mais do que realizar alguma coisa. Efetuar, né? Realizar, produzir. Então, isso é energia, certo? Mas não é essa energia mística, certo? Gálatas 2:7-8 diz assim: pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido, Paulo falando também a Gálatas, né? Confiada a pregação do evangelho aos não-judeus e a Pedro e aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como um apóstolo aos judeus, também operou por meio intermédio para com os não-judeus. Essa palavra operou é energia. Então, operou, o que significa? Realizou. Mas de que forma que Deus energizou, vamos dizer, Paulo e Pedro? Eles receberam um êxtase? Não. Através daquilo que eles fizeram. Olha o que era. A mim foi confiada a pregação do evangelho aos judeus. E isso foi realizado por Deus. Isso é energia. Entende? Então, às vezes nós misticizamos demais as coisas e esquecemos de entender que a realização de Deus, ela não necessariamente é uma coisa que desconsidera as nossas habilidades. É isso que eu quero dizer. Deus considerou as habilidades de Paulo quanto de Pedro aqui, mas é lógico, ele é que fez, ele que realizou. Por quê? Porque eles poderiam ter conhecimento técnico, habilidade de falar, mas aquilo que Deus realizou, através do seu espírito, Deus operou algo.
Porque é só o Espírito Santo que convence. A própria palavra diz ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, não é a minha habilidade humana. Deus usa essa habilidade para que, como no caso de Paulo e Pedro aqui, a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos não-judeus. Deus realizou isso. O quê? A pregação do evangelho aos não-judeus. E Deus realizou o quê? A pregação do evangelho aos judeus. Através de quem? Do apóstolo Pedro. Então, consegue entender isso? Essa dinâmica da energia? É que às vezes a gente não traduz a coisa de forma certa e a gente acaba criando uma ideia que não é legítima, né? Vamos mais um pouquinho aqui.